Boa tarde, pessoal. A entrevista Octaguaras hoje está no ar. Hoje estamos aqui com o Giovanni Grupo Toledo, nosso convidado de hoje. Nosso quadro Café com Camelinha está no ar. Giovanni, obrigado por estar no nosso convite. Camelinha, obrigado, boa tarde por vocês aí que vai nos assistir. Prazer estar com você aqui, a gente vai tomar um café, vai ter um papo aqui e estou muito feliz de fazer parte e poder colaborar com você aqui dentro do seu canal. Então, qual é a nossa história? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Giovanni Grupo Toledo, tenho 42 anos, sou formado em Educação Física, especializado na área de treinamento esportivo e fisiologia de exercício. Atualmente trabalho como personal trainer, já há 17 anos na área. Também trabalho há 7 anos como treinador de corrida e sou um atleta amador à noite da corrida, né? Seja ela de rua, ou a corrida de trilha, de montanha, enfim. Falou que é corrida, a gente adora participar e está podendo estar junto. Atualmente eu estou como vereador na cidade de Cataguases, né? Foi minha segunda vez que eu concorri como vereador na cidade, 2020 a primeira vez. Eu fiquei por pouquíssimos votos, com menos de 20 votos eu deixei de ser eleito. E fiquei como primeiro suplente naquela ocasião. E atualmente eu fui eleito com 651 votos pelo Partido Avante. E estou muito feliz de estar representando, né, a nossa cidade, a nossa população e me empenhando o máximo que eu posso para fazer um bom trabalho como vereador. Então, o que te despertou o seu interesse pela educação física e como hoje o esporte se tornou parte essencial da sua vida e de sua carreira hoje? Bom, o esporte com a minha vida é uma ligação desde que eu nasci, eu sempre compartilho isso. No meu nascimento, né, ao retirar, fazer o parto ali, os médicos perceberam que eu tinha o pé esquerdo congênito, o pezinho virado para trás, o pezinho torto. E aí, nas primeiras horas ali, nas conversas, nas primeiras consultas, o médico orientou que meu pai pudesse fazer a cirurgia o mais rápido possível, para quando eu entrasse na fase de adaptação, de aprender a engatear, andar, ficar em pé, eu já aprendesse com o pezinho já, né, para frente, né, na anatomia original nossa. E assim foi feito. E uma das falas que marcou muito meus pais, isso fez muita diferença na minha vida, na questão profissional, e ter a relação com o esporte mesmo como cidadão, é que qualquer esporte que eu pudesse praticar, que meus pais deveriam colocar para que pudesse ajudar, né, na minha coordenação motora, no desempenho de força, e equilíbrio, uma série de coisas. Então, desde então, a minha ligação com o esporte é desde pequenininho, desde criança mesmo. E aí, aos 16 para 17 anos, eu já comecei, né, já terminando ali o segundo grau, já próximo de terminar, despertar qual área que eu vou atuar. E eu sempre tive a queda pela área da saúde. E como eu gostava muito de jogar bola, tinha um sonho de ser jogador de futebol e tudo mais, como boa parte dos meninos e meninas aí tem, eu falei assim, se eu não tentei essa parte da minha vida durante um tempo, eu falei, vou trabalhar com futebol, vou estudar educação física. Me ingressei na faculdade, na Faminas, hoje é a Universidade de Faminas, né? E formei em 2007. Logo depois eu comecei uma pós-graduação e desde então eu já trabalho há 18 anos na área, né, de educação física como personal trainer, trabalhei com escolinha de futebol, já trabalhei com grupo de caminhada, já trabalhei com grupo de idoso, já trabalhei no primeiro CAPS AD em Cataguases, quando foi inaugurado em 2011. Eu tive o prazer de ser um dos primeiros profissionais de educação física do CAPS AD, foi muito bom na época, uma experiência gigante. Trabalhei no centro de convivência da prefeitura, então desde então, né, sou exclusivo da minha área aí. E atualmente como vereador, o primeiro projeto que eu tenho para o meu mandato, que eu tinha e tenho para o meu mandato, é não abrir mão da minha profissão, né? O vereador ele não tem uma exclusividade de horas a ser trabalhada, mas eu destino dividir o meu dia de forma que eu destino tempo para a minha profissão, que eu não posso deixar de fazer, que eu sustento a minha casa, e sou muito feliz e realizado nela. Quero cada vez mais poder me capacitar, me aperfeiçoar mais ainda na minha profissão, para que eu possa fazer um trabalho muito bacana aí na vida das pessoas, né? É uma área da saúde que eu trabalho como profissional de educação física. Então, Giovanni, de que maneira a corrida transformou sua trajetória, não só como atleta, mas também como palestrante e diretor técnico? Então, quando eu ingressei na corrida,
foi por uma questão de saúde. Eu estava num período da minha vida como profissional de educação física, num período que eu me encontrava sedentário na época. Então, veio despertar. A corrida é um esporte de fácil acessibilidade para todo mundo, né? Que queira participar da corrida. E aí, me disponibilizava pouco tempo para poder fazer. 20 minutos, meia hora, eu conseguia realizar a corrida. Então, foi por uma questão na época de saúde e estética também, vamos dizer assim. Uma coisa agrega a outra. E aí, a corrida foi um divisor de águas na minha vida, né, profissionalmente falando, como cidadão. Ela me deixou uma pessoa mais focada, mais disciplinada, mais respeito e amor por mim mesmo, maior cuidado comigo mesmo, julgando para dentro da minha profissão, né? De mostrar para os meus alunos, para as pessoas que convivem comigo, a importância do exercício físico na nossa vida, o cuidado do nosso corpo, não o cuidado estético, mas a saúde que eu falo, né? A saúde interna, vamos dizer assim. O estético a gente está vendo, o interno a gente não vê. A gente tem essa preocupação com a saúde. Então foi um divisor de águas para mim ali, como pessoa, como profissional. Logo depois, quando eu comecei a correr, eu realizei na época a primeira corrida de trilha, realizada em Cataguases em 2015 com um amigo meu, Roberto Gazola, que foi a Catar Trail Run. Esse ano, 2025, a gente está completando 10 anos, vou dar mais detalhes depois. E aí, mediante a participação de várias corridas, a convidada a participar de um congresso técnico dessas provas, para falar da minha experiência com a corrida, falar também como treinador, eu vejo que a corrida hoje trouxe uma visão ampla para o Giovanni, profissional dentro da cidade, né? Como organizador e como treinador de corrida também. Então, sou muito feliz com esse esporte que eu encontrei, um dos esportes que eu encontrei, mas que hoje é o favorito que eu tenho. Isso aí, Giovana. Conciliar família, trabalho e política deve ser muito grande desafio. Quais são as principais dificuldades e gratificações que você encontra nesse equilíbrio? Desde quando eu comecei a correr, eu precisava... a primeira coisa quando eu fui começar a correr, por que eu me encontrava no quadro de sedentário? Porque eu não tinha planejamento na minha vida com minhas funções. Eu me preocupei só em trabalhar e eu basicamente em casa praticamente só para dormir. Então eu passava pouco tempo com a minha esposa, na época eu não tinha criança. Pouco tempo com a família, pouco tempo com os amigos. O lazer é uma coisa que te envolve com os amigos e com a família, eu não estava tendo. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei para a corrida foi fazer um planejamento da minha vida. Quais seriam os horários que eu ia dar personal trainer, quais seriam os horários de descanso, a hora que eu ia me alimentar, que eu ia estar com a família, que eu ia participar das minhas atividades na igreja, né? Dedicar tempo para Deus, que é algo que não tem como abrir mão. Então eu precisei fazer isso. Hoje, para mim, ficou muito tranquilo fazer essa divisão de tarefas aí em relação à minha vida profissional, à vida política, familiar, social, olha quanta coisa. Porque eu consegui criar um planejamento de forma que eu não atropele essas etapas. Então, meu trabalho profissional eu levo muito a sério, ser vereador eu levo muito a sério, pai, esposo, amigo, cidadão cataguasense, não no quesito político. Então, eu consigo desempenhar aí, e uma coisa acaba trilhando, puxando a outra, né? Não é como o super-homem que veste uma roupa, vira o super-homem, e depois ele vira o cara do escritório. Mas a gente consegue engajar dentro das funções do dia aí e desempenhar, e espero que desempenhar com êxito, né? É uma coisa até que eu tenho um diálogo com meus alunos em relação a isso. Como é que está a questão profissional e dar um feedback do trabalho, isso é muito importante para mim. A fé sempre foi um pilar importante em sua vida. Certamente tem influenciado suas decisões. Gostaria de saber como ela tem impactado suas escolhas, e tanto no esporte quanto a sua trajetória na política. A questão da fé, ela foi incutida na minha vida desde pequenininho, criança, né, desde os meus 3, 4 anos. Eu me recordo que eu até antes, meus pais eram cristãos, protestantes, e me levavam para a igreja como filho. Então, os ensinamentos cristãos fez e faz, com certeza, para muita diferença na minha vida. A minha fé em Deus é algo incontestável, inegociável, porque o meu relacionamento com Deus, a minha fé em Deus é baseada no relacionamento que eu tenho com Deus. Então, é algo que é negociável, não tem como mexer. E a igreja metodista na qual eu frequento hoje foi a igreja que eu escolhi para mim permanecer como membro ali para exercer a minha fé.
Então, aquilo que eu sigo como membro da igreja ali, como cristão protestante, faz muita diferença na minha vida, com certeza fará em qualquer decisão. Seja ela no esporte, seja ela profissional de educação física, pai, seja ela o vereador, com certeza ela terá um peso muito grande, né, nas minhas decisões. E eu fico super feliz por isso, né, de ter esse relacionamento com Deus super aberto, como amigo mesmo, e poder ser um pilar na minha vida. E eu acredito que sendo assim, a gente sempre fala para as pessoas que a decisão de Deus é melhor para nossas vidas. Então, se for também na questão política, como a gente está falando, e vai acontecer, que seja o melhor para todos, né? A gente entende assim. Amém. Sim seja. Então, quando você olha para o futuro de Cataguases, que mudanças gostaria de ver e como seu trabalho pode ajudar a alcançá-las? A mudança, quando eu falo mudança de uma cidade, ela parte primeiro da gente, né? Tem que partir de cada um de nós. Então, assim, eu, Giovanni, por exemplo, nunca tive envolvido com a política em Cataguases. Eu fui me envolver diretamente com a política mesmo, que eu fui aparecer nas caras em 2020, quando eu vim como candidato a vereador. Então, assim, por que eu vim de candidato a vereador? Porque eu queria conhecer um pouco mais da política, o que ela pode, o que a política proporciona para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país, e como eu, cidadão, como que eu queria ter segurança no meu voto. Eu acho que quando cada um se envolve, nem que seja o mínimo, tem muita gente que fala assim, a política ela é chata, ela é horrível. Na verdade, a política ela é presente em nossas vidas. Por exemplo, a nossa entrevista aqui, com certeza eu tenho alguns pensamentos e posicionamentos que serão diferentes da Camilinha, e será diferente de você que está assistindo. Mas o saber conviver junto e respeitar a empatia pelo outro, isso é a política. Então, assim, acho que a partir do momento que cada um consegue trazer isso para dentro de si e poder executar um pouquinho que seja, a gente consegue enxergar sempre um futuro melhor lá na frente, porque parte de nós. Então, eu enxergo um futuro diferente, porque eu sei que eu estou tentando fazer um pouquinho diferente. Não como vereador, mas como cidadão Giovanni, como pai, como profissional Giovanni. Vou te perguntar, porque está fora do roteiro, o que você fala na questão das críticas hoje nas mídias sociais? As críticas, elas vão existir, tem que existir, porque ela vai trazer um olhar, uma avaliação crítica minha, uma avaliação minha de como eu estou. E aí eu saber filtrar essa crítica. Espero que as críticas não sejam por questões pessoais. Se for, estou aberto a me retratar com quem seja, se eu estiver errado com alguém, diretamente com alguém. Mas eu acredito que quando a crítica vem, é por questões de divergência de pensamento, de posicionamento, e aí eu respeito, a pessoa me respeita, ela pode criticar, né? Porque eu sou uma pessoa pública, eu sou hoje uma pessoa que exerce um posicionamento público dentro da cidade, e eu preciso filtrar, peraí, essa crítica aqui, deixa eu trazer para mim, o que eu vou reter de bom dela aqui, que eu posso melhorar lá na frente, refletir melhor, ter uma ação diferente, um posicionamento diferente, vai me abrir os olhos para outras coisas. Então a crítica deve ser bem-vinda, não vejo com maus olhos não. Que não seja, como falei, pessoal. Se for, a gente pode, a pessoa me procura, a gente retrata, tá? Certo, Giovanni. Agora vamos falar de esporte, isso que é bom falar. Para quem está começando no mundo do treino, qual é a dica mais importante para começar com o pé direito, assim como eu, por exemplo, e entre outras pessoas? Bom, dica importante. Eu falo que dar dica de corrida é complicado. Vou falar da corrida. Uma dica super importante, vai para todo mundo, para você, Cabelinha. Começar. Você precisa querer começar a fazer algum exercício físico. Eu falo que exercício, falo não, é comprovado, exercício físico é diferente de atividade física. Atividade física é qualquer atividade que você exerça no dia. O exercício físico é uma atividade direcionada para o profissional da área que você vai executar no dia. Então, no caso da corrida, você vai procurar o seu treinador, o seu personal vai te dar algumas dicas, mas procure uma pessoa profissional da área de corrida, especializada na área de corrida, para poder te dar os direcionamentos, para montar o seu treino, que aí 50% é a vontade, é o querer fazer, os outros 50% vai ser ali o desempenho do profissional de um treino. Aí você vai conseguir executar. Se para eles a questão da corrida de rua, que a gente vê sempre na televisão, o pessoal correr, tanto no Rio quanto em São Paulo, Santa Catarina, em outros lugares. Quanto a gente corrige, Giovanni? A corrida é um dos esportes mais tradicionais do mundo. Ele surgiu lá na Grécia Antiga, lá atrás, lá no surgimento dos primeiros esportes, na primeira Olimpíada, a corrida era um dos esportes que fazia parte. Né, o atletismo.
E aí surgiu a maratona dentro da corrida na época, né? Tem a corrida de 100 metros, 800 metros, 1.000 metros, 1.500 metros, e tem a maratona, que são 42 quilômetros e 195 metros. Mas aí o esporte cresceu. Existe corrida de 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros. A corrida de rua, que é a corrida rústica, que a gente vê normalmente, mais tradicionalmente conhecida na cidade. A corrida de trilha, que é a Catar Trail Run, é uma corrida que acontece no meio rural. Então ela passa dentro de sítios, dentro de riachos, estrada de chão. Então é uma corrida, um esporte a pé, né, é uma corrida, mas tem essa diferença da corrida rústica que normalmente acontece dentro de rua, dentro da cidade em si. Não esquece de passar pelo médico, tá, pessoal? Procure fazer uma avaliação com o seu cardiologista, ortopedista, vá até um nutricionista, endócrino, profissional de educação física, para te ajudar no direcionamento desse esporte aí com segurança. Gostei dessa parte. Quais valores você acreditam que foram essenciais para superar grandes desafios, tanto em maratonas quanto em outras situações da sua vida? Bom, quais desafios? Eu falo que a minha especialidade na corrida é em participar de provas longas, acima de 40 quilômetros. Eu participei de provas de 70 quilômetros, 60, 55, 58, 65, 68, 75, 80, 78, várias provas. Eu falo que o maior desafio, primeiro, é a questão mental. Qual o gatilho que eu ia ter na minha mente para que eu pudesse vencer o cansaço físico. Então, esse foi um dos desafios, trabalhar minha mente. Segunda coisa que é a disciplina, que é poder treinar, me dedicar, poder, né, fazer com segurança o esporte que eu pratico hoje, que é a corrida, e a fé também. Nesses momentos aí, para quem participa aí de eventos de corrida de longa distância, média e longa distância, vamos dizer assim, a gente sabe que a mente, né, o espiritual, a gente desenvolve muito durante esse processo aí, que é você e Deus, não é você sozinho, não, é você que você vai estar correndo. E para fechar essa entrevista, na sua visão, qual é o impacto da educação física e do esporte na formação dos jovens, tanto no corpo quanto para a mente? Bom, eu falo que algo assim, a educação física, seja ela escolar, seja profissional de educação física que trabalha com vários esportes, ele tem um papel muito grande na sociedade, né? Primeiro que o esporte ele está envolvido, né? Traz junto dele o meio ambiente, né? Então você vai ter a questão do cuidado do meio ambiente, né? A valorização do meio ambiente, a questão da saúde física, mental, né? Que é super importante dentro do esporte, que ele vai trazer isso para a gente. A questão da competição, né? De você saber entender o momento que você está competindo com alguém, mas você precisa respeitar e ter empatia pela pessoa. É diferente de você brigar por algo, ser corrupto dentro do esporte por algo, porque o esporte ele te traz o respeito, ele traz a valorização para você mesmo e a valorização do outro, porque ele está competindo com você. Se você estiver competindo com você mesmo, você vai ter uma competição com você mesmo, porque você vai ter uma luta interna de repente querer parar na sua mente, mas o físico quer continuar, ou o físico quer parar, mas a mente quer continuar. Então, assim, o esporte eu vejo que ele tem porta aberta em qualquer área e segmento das nossas vidas. Então, eu acho que é um caminho muito grande, uma estratégia muito grande, importante e forte aí dentro da nossa sociedade para trazer uma reflexão, uma mudança de pensamento e ação também. Então, Giovana, para te responder a última pergunta. Como participar da corrida rústica? Quer deixar eu contar para as inscrições? Perfeito. Ainda pode ser bem, tá bom. Sim, eu vou falar da Catar Trail Run. Quem quiser fazer a inscrição da Catar Trail Run, você vai entrar lá no Instagram, Catar Trail, T-R-A-I-L, Run, R-U-N, tudo junto. Catar Trail Run. Eu vou dar para disponibilizar o link para a Camelinha, você coloca aqui no nosso vídeo. Você vai entrar no Instagram, na nossa bio lá vai ter um link, você vai clicar, vai abrir a página lá, você pode realizar a inscrição lá para a distância que você quer correr com a gente esse ano, eu te espero lá. 7 quilômetros, 12 quilômetros e 21 quilômetros, pura emoção em lugares maravilhosos. Corrida rústica em Cataguases. Esse ano nós vamos ter corridas aí desenvolvidas, né? A Corca, que é a Associação de Corredores de Cataguases, junto com a Prefeitura. Então, se quiser se inscrever, vai lá na Secretaria de Esporte da nossa cidade de Cataguases, faça a sua inscrição. Quem é de fora, a gente vai disponibilizar e divulgar para vocês as corridas que tem na nossa cidade. Clica no link
e venha participar e conhecer Cataguases, que é uma cidade maravilhosa. Só para contar ao Giovanni que esse ano tem a corrida da Santa Rita esse ano, então não perde, vá lá, participe e colabore. Participe com a gente. Obrigada, Giovanni. Tem alguma experiência especial? Bom, quero mandar um abraço aqui para minhas filhas. Tudo que eu coloco na internet a gente mostra para elas. Mariana e Giovana, princesas. Para minha outra princesa, a Simone, mandar um beijo para ela, minha esposa, minha companheira. Minha família, amigos, a você que está assistindo aí, que votou em mim ou não, estou à disposição, quiser lá no meu gabinete, tem um assessor lá gigante lá, que é o Jean, um cara de 2 metros de altura. Pode procurar o Jean lá. O Jean é o meu braço direito, está trabalhando comigo, fazendo um papel muito bacana comigo lá na Câmara. A gente está com as portas abertas lá. A gente vai ter um cafezinho aqui ainda, tá bom? A gente está com um biscoitinho aqui, vai ter um cafezinho nosso aqui agora aqui. Então agradeço por participar. Obrigado, Camilinha. Obrigado a você que está assistindo aí. Deixa um recado pro pessoal, assim, a mensagem de Deus, para começar a semana. Claro. Bom, vou deixar para vocês o meu Instagram. São 2. Giovanni, tudo com I, 2 N's. Grupo Toledo é meu Instagram como vereador. O Grupo Giovanni é meu Instagram como profissional de educação física. Tem algumas coisinhas lá da vida pessoal também. Curta com a gente lá. Aproveite o dia. Valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Valorize a sua vida. Diga para as pessoas que você convive e com quem você encontrar no dia a dia, que você ama. Tenha um bom dia, boa tarde. Bora conviver, caminhar junto aí. Conta comigo, tamo junto. Obrigado, Camilinha. Valeu, gente. Um abraço. Lembrando que a nossa entrevista vai estar no ar a partir de hoje até às 22 horas. Vai lá, organiza com a gente a Entrevista Cataguases 2 pelo meu Instagram, minha página no Facebook, Entrevista Cataguases 2, meu canal no YouTube, Entrevista Cataguases 2 e meu blog, entrevistacataguases.blogspot.com. Vai lá. Boa semana. Valeu. Valeu.